É com enorme prazer que o segundo capítulo, o segundo episódio do A Ressala aqui no Rio de Janeiro, recebe o Marcos Feres, ele que é jornalista e secretário de comunicação da FEPAL, a Federação Árabe Palestina do Brasil. Tudo bem, Marcos? Obrigada por ter topado ser entrevistado aqui pelo A Ressala. Melina, eu que agradeço o convite, prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa conversar bastante. Com certeza. Bom, esse episódio está sendo gravado numa semana em que o Rio de Janeiro viveu uma desastrosa mega operação que custou a vida de muitas pessoas. Tem como a gente comparar a falta de respeito dos direitos humanos que acontece nas comunidades cariocas com o que acontece em Gaza hoje? É interessante abrir essa pergunta. Eu falo de um lugar muito específico, né? Eu falo como um jornalista brasileiro-palestino que cobre o genocídio em Gaza. Ao mesmo tempo falo como um morador do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui há mais de uma década, né? É uma cidade que me adotou e que eu me estabeleci. E eu vi muito algumas comparações nesse sentido, né? Que o Rio de Janeiro é Gaza. Isso não é nenhuma coisa nova, né? Até uma coisa meio cultural. Tem em música, né? Aqui é a faixa de Gaza, esse tipo de coisa. E eu acho que isso abre muitos leques, assim, pra gente pensar. Eu não acho que essa seja exatamente a comparação a ser feita. O Rio de Janeiro tem questões muito sérias de violência policial, tem uma questão de um apartheid, de fato, social que existe, que se não se dá na forma da lei, se dá na forma das práticas, da experiência urbana, da vivência. Mas talvez, não é que o Rio de Janeiro seja Gaza, por mais que talvez essas imagens nos ecoem muito, os corpos espalhados, o sofrimento das famílias. Mas o que eu acho que há de fato em comum, e essa talvez seja a comparação a ser feita, é que é a israelização, a sionização da polícia, das instituições brasileiras e a maneira de brutalizar o povo. Quando a gente pensa o que Israel faz em Gaza, e quando a gente pensa que Israel transforma a Palestina num laboratório, não apenas para as armas, esse é um discurso que a gente ouve bastante, discute bastante, né? As armas que matam na Palestina, matam nas favelas, no Brasil, no Rio de Janeiro. As armas sim, de fato, e essa questão do teste de armas em palestinos para vender como tecnologia de extermínio para o resto do mundo, isso é um fato. Mas a gente olha muito pouco para o que eu acho que é a grande questão e a grande semelhança disso, que é a ideia da ideologia. A ideologia supremacista que Israel exporta, testa em palestinos e exporta, o modelo de extermínio, os treinamentos compartilhados. Então a gente tem figuras aqui, por exemplo, das polícias brasileiras, polícias cariocas, que treinam rotineiramente com os israelenses, seja com os israelenses na forma do Estado de Israel, seja com empresas privadas israelenses, ex-agentes de Mossad, enfim, ligadas ao Estado israelense de alguma forma, que abrem essas empresas de consultoria. Isso não é uma coisa nova, mas ela vai se intensificando cada vez mais. A gente tem, por exemplo, aqui na história do Rio de Janeiro, a segurança do Pan-Americano e a segurança dos Jogos Olímpicos foram feitas por um cara chamado Léo Glazer, que é um ex-agente da Mossad, dono de uma consultoria de segurança muito famosa para esses mega eventos e para esse tipo de coisa. E esse cara treinou grupos de extermínio na América Central, esse cara treina o BOP, tem ligação com polícias brasileiras, com polícias cariocas. Então o que a gente vê de fato é talvez uma israelização da maneira de exterminar, da brutalização, da desumanização do outro. Isso se dá tanto na maneira que a polícia atua, que o Estado atua, não é por acaso que os mandantes dessa chacina no Rio de Janeiro são politicamente alinhados com Israel e com o sionismo aqui no Brasil. São os mesmos que defendem o genocídio, o extermínio, as ações israelenses na Palestina e replicam isso como modelo. Então o que eu acho que a comparação talvez seja, o Rio de Janeiro não é Gaza, mas existem grupos políticos aqui no Brasil, grupos políticos e econômicos que querem que seja, que querem que o padrão que foi normalizado no extermínio na Palestina seja replicado aqui. E o que a gente está vendo é um laboratório de testagem da aceitação da opinião pública desse modelo genocidário aplicado aqui no Rio. O Rio de Janeiro tem até uma avenida Leopoldo de Bulhões, perto ali do Jacarezinho, quem está me ouvindo do Rio de Janeiro vai saber, na Zona Norte, que eles chamam de faixa de Gaza. Não sei se você tem essa informação.
Eu conheço essa história, né? Ali perto da Fiocruz, Isso. né? Na parte de Gaza tem um funk muito antigo, né? Que é dos anos 2000, vai lembrar, né? Da faixa de Gaza. Isso é uma coisa que me deixa muito triste como palestino, de uma certa maneira. E por isso que essa comparação ela me causa sentimentos dúbios, né? Porque de fato eu reconheço signos, tanto do que a gente discutiu agora, né? A brutalização que é imposta, a desumanização daquele que é legítimo, entre grandes aspas, aqui, ser exterminado, né? Isso só é possível a partir da desumanização de palestinos, da desumanização de brasileiros periféricos aqui, da população mais vulnerável do Brasil, preto e pobre nesse país. Mas ao mesmo tempo existe uma ideia que Gaza, principalmente desde 2008, né, quando a gente tem este modelo de bloqueio estabelecido lá, né, da maneira que está hoje, há quase 20 anos, se torna um lugar em que a violência, ela é normal. Não por acaso você vê esse tipo de coisa. Isso, você tem uma imagem chocante, isso não é Gaza. Então você quer... Gaza é o lugar onde a violência é aceita, ela é natural, ela faz parte. Isso não é ou não deveria ser verdade. Então o estranhamento não é a violência em si, mas não ser num lugar em que a violência já é parte daquilo ali, já é normal aquilo ser parte. A gente não pode normalizar essa ideia, a gente não pode normalizar que Gaza, que a Palestina, seja um lugar em que, ok, a violência é aceitável aqui e ela não é. Pode ser ali, mas não pode ser nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas não pode. Não pode ser na Europa, não pode ser em Madrid, mas lá pode. E você imagina que é um lugar, Gaza é um lugar milenar. A Palestina, de modo geral, é um dos berços, né, da civilização, da humanidade. E um lugar... A cidade de Gaza é uma cidade que tem mais de 5 mil anos de história. Então você imagina você reduzir esse lugar, que é a história da humanidade ali viva, que foi, na verdade, destruída integralmente. Acho que é uma coisa que a gente discute até pouco, né? Como os israelenses simplesmente aniquilaram 5 mil anos ou mais de história. E aquilo não pertence a eles, como você disse, pertence à humanidade, né? Exatamente. E se torna, de repente, no contemporâneo e no imaginário popular, um lugar onde só existe violência. Não, existe cultura, sabe? Existe uma sociedade vibrante. Existe um povo maravilhoso, que é o povo palestino. Eu acho que todo mundo que acompanha e vivencia o processo desse genocídio, ou de antes, espero que de antes também, não consegue não se apaixonar pelo povo palestino. E talvez essa é a ideia da desumanização que nos atravessa em Gaza, na Palestina, no Rio de Janeiro, em todos os lugares, né? A ideia de que, de uma certa forma, quando você retira a humanidade dessas pessoas, elas podem ser exterminadas, se torna legítimo esse extermínio. Isso é supremacia. Então, discurso supremacista. Isso talvez seja o que eu quis dizer um pouco antes. Quando você pensa numa ideologia supremacista, você exporta um padrão de extermínio. Como você faz isso? Qual arma você usa? Se você bombardeia, se você usa um drone, ou se você vai e faz uma zona de execução, como foi feita ali, né, no contexto dessa operação no Rio de Janeiro. E aí você vê a imprensa naturalizando isso, é uma coisa surreal, né? Assim, os caras glamorizando o muro do BOPE, esse tipo de coisa. Aquilo é uma zona de extermínio, os caras montaram uma zona de extermínio, e o que a gente vê é uma reprodução de um padrão de violência, e um padrão de violência que parece que passa a ser cada vez mais normalizado em Gaza ou aqui. Agora, a FEPAL, você tem feito a cobertura pela FEPAL do genocídio em Gaza, traz conteúdos muito exclusivos que a gente não vê em lugar nenhum. Quais são as suas fontes? O nosso trabalho de comunicação na FEPAL, acho que é uma coisa que vai levar um tempo até para sistematizar esse conhecimento e essa bagagem do que a gente construiu. Isso, de fato, assim, muito me honra que as pessoas se reconheçam e vejam na FEPAL um trabalho que se tornou referência na cobertura da Palestina, na cobertura do genocídio, porque a gente hoje tem um pouco de tudo, né? A característica do genocídio, do Holocausto palestino, é muito única, né? Que é o primeiro genocídio transmitido em tempo real, e transmitido em tempo real pelas próprias vítimas. Isso é uma coisa do nosso tempo. Você ter o smartphone, você ter as redes sociais, permite com que a gente hoje consiga ter algo além da narrativa hegemônica tradicional. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um certo mix de fontes. A gente, claro, tem fontes dentro da Palestina de modo geral, em Gaza, na Cisjordânia, temos pessoas próximas ali, e temos uma capacidade de apuração a partir também do que é
amplificar a perspectiva palestina, porque eu acho que das muitas coisas que a gente acertou e conseguiu trazer um contraponto ao que a imprensa hegemônica fez de cobertura, foi principalmente ecoar o que os palestinos estão falando. Porque a característica de ser um genocídio transmitido em tempo real, ela é em tempo real pelas próprias vítimas, as que não são escutadas. Então eu acho que a gente foi muito feliz, de uma certa forma, em conseguir pegar o vácuo de uma cobertura que não é imparcial, que se promete imparcial na imprensa comercial, na imprensa hegemônica, mas que não é, que claramente não é, que é, na verdade, a atuação de assessoria de imprensa de Israel, dos Estados Unidos, né? E eu acho que as pessoas começaram tão... Desculpa, vamos ter que editar isso aí. Então, não, vamos embora. Mas o que eu acho que a gente conseguiu fazer, de certa maneira, é pegar esse vácuo deixado por aquilo que se diz e se vende jornalismo profissional, né? Então você tem, inclusive, como propaganda para justificar paywall ou justificar as pessoas pagarem, né, por assinar jornais, numa era que isso caiu um pouco em desuso. Você tem que apoiar o jornalismo profissional. É profissional o jornalismo que é feito hoje na imprensa comercial brasileira, principalmente sobre a Palestina, mas que com certeza reflete para outros aspectos da vida política e da vida humana de modo geral, da sociedade brasileira. Não é jornalismo profissional. E eu acho que o que deu muito certo da FEPAL foi justamente isso. A gente começou a entender que se os palestinos são desumanizados na imprensa, nós temos que reumanizá-los. Nós temos que reumanizá-los aos olhos das pessoas, né? Se os palestinos não são ouvidos, suas vozes não são representadas, nós temos que representar essas vozes, nós temos que amplificar essas vozes. Então, às vezes, uma coisa que é simples, mas legendar um vídeo. A barreira linguística hoje não é um problema. Você fala árabe? Eu não falo árabe. Olha que coisa. Eu não falo árabe, mas hoje a gente consegue, tem dentro, né, da nossa estrutura, a capacidade de legendar, né? Aliás, não falar árabe é uma das coisas que mais me dói, né? Acho que do processo de ser neto de refugiados e como tudo isso também é um extirpar, né, da nossa cultura no processo do exílio, da expulsão, do refúgio, né? Mas a gente tem essa capacidade hoje de amplificar a partir desse mote, da reumanização. E eu acho que isso deu muito certo na FEPAL. E claro, isso aliado a um trabalho jornalístico sério. E aí essa é a parte que talvez eu leve com mais rigor dentro do trabalho de comunicação que a gente faz, que é as pessoas... Propaganda, repercussão de um monte de coisa, a gente tem muito por aí. E acho que faz parte da dinâmica de como as coisas são. Mas as pessoas passaram a confiar no trabalho que a gente faz justamente porque a gente é consistente no que a gente faz. Todo mundo hoje está sujeito a errar quando a gente está falando de cobrir um genocídio do outro lado do planeta sem estar no terreno, né? Mas eu acho que quando a gente faz jornalismo sério, com rigor, e tem constância nisso, as pessoas confiam. E a FEPAL é uma instituição séria. A FEPAL é uma instituição com mais de 40 anos de história, de caráter representativo da comunidade brasileiro-palestina. Então eu acho que esse é o vácuo que a gente preenche. A gente reumaniza palestinos, a gente ecoa as vozes palestinas que não são representadas e, mais do que isso, a gente não atua como assessoria de imprensa de um Estado genocida como é Israel e a relação que tem com a imprensa ocidental. A gente faz jornalismo sério, e as pessoas reconhecem isso, e a consistência desse trabalho muda a dinâmica do jogo. As pessoas confiam no que a gente está fazendo. E deve dar trabalho, né? Porque eu trabalhei em algumas emissoras na editoria de internacional, aliás, comecei minha vida em uma dessas emissoras, não vou dizer qual, e era a época da guerra no Iraque. Então a gente recebia fitas, era a época da fita 2004, fitas das agências europeias e americanas, e a gente simplesmente confiava naquilo ali. A FEPAL não faz isso, né? A FEPAL não faz um copia e cola. É porque também faz parte dessa dinâmica, né? Reproduzir uma narrativa, isso não é o trabalho profissional. É claro que a gente tem que apoiar, mas a gente também tem uma outra linha, parte do nosso trabalho editorial, que é o trabalho da formação de opinião, né? E veja, o braço jornalístico que a gente tem e construiu nesse processo vem muito mais até de uma demanda, que é a falta de quem fizesse jornalismo adulto, profissional, comprometido e sério sobre a questão palestina, né?
Mas o nosso trabalho principal nesse sentido é o de formar opinião. E o jornalismo e a realidade dos fatos é um braço. A gente está aqui para dizer também. E não por acaso que não somos escutados na imprensa comercial. Não somos convidados, ou raríssimas vezes, por muitas emissoras, né? Porque o fazer a disputa política, a gente como FEPAL tem que ter discurso. Então, assim, o trabalho que a gente faz através das notas, através dos editoriais que a gente faz, é justamente, não basta pra gente dar uma informação crua. A gente tem um novelo de rasbará, né, da propaganda, israelense e da construção de um imaginário tão implementado, tão forçado na cabeça das pessoas, que a gente tem que desatar esse nó. E a gente só vai desatar esse nó aliando o jornalismo profissional, com trabalho sério, de qualidade, junto à nossa capacidade discursiva de locução, de colocar as coisas na perspectiva histórica, de colocar as questões como elas são e para além de simplesmente naturalizar o que está acontecendo. Você teve uma experiência também, como eu, na imprensa tradicional, hegemônica. Você pegou algum know-how dessa sua experiência? A minha formação, eu sou formado pela UFRJ, em Comunicação Social. A minha habilitação é em Rádio e TV, que é um curso mais de audiovisual e tudo mais. E eu trabalhei, né, num grande veículo de comunicação brasileiro, bem grande. Na verdade, foi a minha primeira casa profissional, né? Eu trabalhava mais ligado com o cinema, né, que foi a interseção ali da minha formação mais focada em audiovisual. Mas eu não trabalhava muito com a parte jornalística da coisa. Ao mesmo tempo que isso foi muito interessante para mim, eu passei 4 anos nessa grande grupo de mídia e comunicação brasileiro, porque você entende como a coisa funciona por dentro. Porque existe uma dinâmica de poder do mundo exterior, e existe uma dinâmica de poder no mundo interior dentro dessa corporação, dessas grandes corporações, né, de mídia. E eu acho que foi muito curioso, porque logo no início depois eu fui trabalhar com outras coisas, com publicidade e tal, sempre muito focado em internet, né? Mas uma coisa que eu acho que é interessante desse processo, assim, eu volto pro 7 de outubro de 2023, eu trabalhava, já tinha um trabalho de comunicação na FEPAL, que tinha uma outra característica, que vai ter esse boom todo com o contexto do genocídio. Mas enfim, 7 de outubro, tudo aquilo acontecendo, eu ligo a televisão e aí eu vejo representantes de entidades sionistas, né, falando livremente num grande canal de notícia de TV por assinatura, né. E aí eu pensei assim, bom, ok, essas pessoas estão lá, faz sentido que elas estejam lá, né, dentro do que a gente está falando, de palestinos, israelenses, etc, e tá envolvidos nessa história. Logo, o jornalismo profissional, aquilo que a gente espera, né, vai dar espaço para o contraditório, vai dar espaço para representantes de organizações palestinas e tudo mais. E aí, o tempo que eu trabalhei nessa grande empresa, eu tinha contatos, tinha pessoas e tal, e eu comecei a ativar esses contatos. Hoje a gente está falando aqui, né, estamos em outubro de 2025, quase novembro, e até hoje não fomos levados para essa emissora, né, assim, para falar como representação palestina, com o mesmo caráter, inclusive, de muitos que foram... Opa, perdão. Deixa eu só... O caráter de muitas empresas, de muitos representantes que foram para falar, né? Então eu acho que isso diz muito, assim, talvez a minha grande experiência trabalhando na imprensa comercial e tudo mais, foi justamente entender que a regra do jogo ali é um pouco diferente, principalmente quando a gente está discutindo questão palestina. E eu acho que isso é uma coisa, assim, que eu sempre falo em entrevistas, nos lugares que eu vou. Eu acho que isso não pode ser só criticado, isso tem que ser investigado. Uhum. A gente não está só discutindo aqui padrões de jornalismo morais. A gente está discutindo aqui uma coisa que tem um dano que lesa uma comunidade inteira, que lesa o espectador, que lesa o assinante, né? A gente está discutindo muitas vezes coisas que são feitas com concessão pública, então você tem uma série de obrigações. E eu acho que a gente tem que, sim,
como parte de um processo no Brasil e no resto do mundo, investigar qual é a ligação das principais emissoras, grupos de mídia, né, brasileiros e ocidentais de modo geral, com esse lobby sionista, para fazer aquilo que é a maior campanha de propaganda de guerra e desumanização da história, para fabricar consentimento para o extermínio. Isso é um tipo de coisa que não pode ficar só no campo moral. Essas pessoas têm que ser investigadas, jornalistas, editores, donos de empresas, anunciantes, porque não é natural. Isso não é uma coisa, simplesmente um debate moral. Tem crime aqui nessa história. Agora, como é que se coloca a mão nesse vespeiro? Porque a gente está falando do lobby sionista. Eles têm dinheiro para comprar jornalista, eles têm dinheiro para fazer filmes. E como é que fica a causa palestina que não dispõe desse recurso que tem o lobby sionista? Talvez a nossa... seja parte do nosso destino como palestinos de uma certa... Porque a vida sob ocupação, a vida sob um processo de dominação, opressão, ela se reflete em absolutamente tudo da vida palestina. Evidentemente, principalmente dentro dos palestinos que estão dentro da Palestina, mas ela se reflete na vida palestina na diáspora, ela se reflete na vida palestina pública. Então vamos lá, vamos usar um exemplo. A gente tem representação diplomática, né, de embaixada palestina aqui no Brasil, né? Enquanto você tem a embaixada israelense aqui no Brasil, é essencialmente uma base do Mossad, uma filial do apartheid aqui, com uma estrutura, não por acaso tiraram soldados israelenses investigados aqui no Brasil, né? Como é que a gente vai ter a mesma capacidade de disputa política sendo estando sob ocupação, né? Estando sem recursos, sem os mesmos recursos econômicos, políticos. Então, tudo é uma grande intifada nesse sentido. Tudo é uma grande... Nós sempre estamos... seja no aspecto econômico, midiático, político, sempre são os tanques contra as pedras, né? Mas eu acho que isso também, o trabalho que a gente estava falando de comunicação da FEPAL, reflete um pouco como é possível fazer. É possível contrapor esses caras. E no contexto do que a gente está discutindo propriamente, que é investigar a ligação com o jornalismo, né, com a imprensa comercial do lobby, eu acho que o remédio é o mesmo de sempre. Jornalismo profissional, gente disposta a investigar as relações de poder, gente disposta a buscar, não, além dos barracos na internet, porque acho que é uma coisa que também faz muito parte dessa dinâmica, o barraco na internet não é a grande questão é, a gente tem que entender os laços econômicos que sustentam isso, a gente tem que começar a entender as estruturas que financiam essa campanha de desumanização de palestinos na imprensa, né? A gente tem que começar a entender esses fluxos aqui de tráfico de influência, de poder, de opressão, porque eu tenho certeza, eu acho que vai ser um grande paradigma do jornalismo e do futuro da comunicação para se entender o que foi feito, o que está sendo feito, né, contra palestinos a partir da imprensa. Mas eu tenho certeza, por exemplo, que numa redação gigantesca, com dezenas, centenas de jornalistas, se não a maioria daqueles jornalistas ali não concordam com o que são obrigados a fazer. Ou se soubessem, talvez não fariam, pedissem demissão. Pois é, mas eu acho que no fim das contas a própria lógica, né, todo mundo tem muito medo, a gente vive uma sociedade de medo, né, então eu tenho medo de questionar uma decisão editorial, ainda mais num vespeiro tão difícil de mexer, e aí ser demitido, e aí entrar para uma certa lista de banimento de outros veículos. Mas eu acho que assim, eu espero que da mesma maneira que isso acontece no exterior, a gente tem grandes veículos de imprensa estrangeiros que seus funcionários denunciaram anonimamente ou até, né, pediram demissão e falaram publicamente que foram coagidos, que foram pressionados, que existia manual, né, que não poderia usar certos termos, que não poderia cobrir a história de palestinos, etc e tal. E eu tenho certeza que quando a gente começar, e quando as pessoas também se sentirem um pouco mais à vontade para falar o que foi esses ambientes de redação, como está sendo isso, como existe uma pressão editorial por dentro para fazer esse trabalho criminoso, aí eu acho que a gente vai começar a entender. Então, o nosso trabalho é de formiguinha, é um trabalho de guerrilha, mas é um trabalho que é capaz sim de desafiar isso, né? Porque no fim das contas não existe poder econômico, não existe pressão política que seja capaz de
mascarar o que a gente está assistindo. Que seja capaz de mascarar. Então imagina, Israel, o sionismo de modo geral, conseguiu a proeza. Eu acho isso uma proeza, né? De com toda a imprensa, com todo o lobby político, com todo o poderio econômico, com toda a capacidade orçamentária de fazer propaganda e tudo mais, conseguiu a proeza de se tornar odiado globalmente, porque simplesmente nada é capaz de mascarar o nível de degeneração e de depravação genocida que eles conduziram na Palestina. E o nosso trabalhinho, junto com tantos outros, palestinos ou não, né, comunicadores e pessoas dispostas a enfrentar essa batalha, faz diferença, chega nas pessoas, né? E a gente disputa a opinião pública com as nossas armas de guerrilha, com muito pouco, mas no fim das contas a arma mais poderosa que a gente tem é a verdade e ela tá do nosso lado. Você acha que o público hoje em dia é simpático à causa palestina? Eu acho que a Palestina está sendo discutida nas esquinas. Em maior ou menor grau, com maior ou menor aprofundamento das pessoas. Isso é maravilhoso. Eu acho que a libertação da Palestina se dará dessa maneira. A libertação da Palestina passa prioritariamente pela compreensão da sociedade sobre o que acontece lá. Sobre que lá a gente tem um regime de apartheid, colonial, racista e supremacista. A gente tem uma ocupação militar ilegal, a gente tem um processo de limpeza étnica continuado, a gente tem um holocausto, uma política genocidária há quase um século na Palestina, né? E da mesma maneira que o apartheid na África do Sul durou 40 anos, né? E esse apartheid, como é que ele acabou? Ele foi estrangulado. Ele foi estrangulado justamente pela sociedade, que começa a compreender aquilo ali, começa a mobilizar. Então, o primeiro passo é a compreensão. Eu acho que o momento que a gente está vivendo sobre a questão palestina, talvez seja este grande momento de uma ampliação da compreensão coletiva. É claro, eu vou ter que conversar com você, eu vou conversar num nível X da política e das nuances, da complexidade. Se eu vou no botequim da esquina, eu vou ter uma outra conversa, mas cada vez mais as pessoas, isso está permeando o imaginário das pessoas, as pessoas estão se perguntando. E eu acho que essa é a grande derrota dos israelenses nesse processo. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a discutir de fato a libertação da Palestina, porque a gente vai vendo um movimento que a sociedade civil, no momento em que a gente tem tanta dificuldade de organização política, principalmente dentro de campos mais progressistas e tudo mais, a sociedade civil no Brasil e no mundo começou a sentir necessidade de fazer aquilo que seus governos não estão fazendo, que é cumprimento básico do direito internacional. Então eu entendo que é o seguinte, quando a gente olha, segundo uma pesquisa, né, que analisa inclusive o Brasil dentro da perspectiva global, né, que a gente, só 4%, né, dessa cifra pesquisada, né, mas, assim, grosso modo, 4% da sociedade brasileira é muito favorável a Israel. Só 4% muito favorável, com seus 20 e poucos ali favorável, né? Quando a gente pensa que os caras com toda a máquina na mão, todo o poder econômico, tudo mais, né, estão num declínio tão grande que as pessoas em maior ou menor grau entendem que o que está acontecendo ali, na melhor das pessoas, não tá certo. É claro que a gente tem muito ruído, é claro que da mesma maneira a gente começou falando da questão do Rio de Janeiro, você também vê um discurso aqui, né, falando que tem que matar mesmo, que a polícia faz muito bem, tal. Esse discurso sempre vai existir, mas esse discurso é cada vez mais isolado, esse discurso é cada vez mais minoritário e cada vez mais restrito a setores ultra radicalizados da sociedade. Então hoje, quando a gente pensa no Brasil e no mundo, quem apoia Israel de verdade são setores ultra radicalizados. E é claro, tem muita gente que tem medo, que os caras fazem campanha de intimidação, de tudo mais, mas a opinião pública hoje é muito mais para a Palestina do que já foi e muito mais consciente, que eu acho que é a coisa mais importante sobre isso. E eu não acho que eles vão se livrar tão fácil disso. Não acho que não vai ser fácil lavar isso que a gente assistiu e está assistindo. Agora, você
tem medo de retaliação? Você já sofreu alguma retaliação por conta do seu trabalho na FEPAL? Eu acho que eu fiz uma escolha de vida. Eu fiz uma escolha de vida que é o meu dever. Eu não penso muito nessa questão. Sim, eu já recebi ameaças, sou muito atacado publicamente. Mas né? em que nível? Assim, ameaça de eu vou te matar ou aquele xingamento de gente na internet? De toda sorte. De ambas, desde dos xingamentos mais bobos na internet, até algumas coisas mais diretas, né? Assim, de intimidação e tudo mais. Mas isso não é uma coisa que me preocupa muito, perto daquilo que é a minha motivação para fazer isso. Então, assim, a escolha de fazer o que eu faço é maior do que eu, né? Eu acho que é importante que fique claro para nós mesmos e principalmente para eles. Nós não temos medo deles. Eu não tenho medo deles. Eu não tenho medo das intimidações jurídicas, políticas ou ameaças que esses caras possam fazer. Não tenho, até porque se tivesse a gente fica paralisado. E a grande questão é a seguinte, claro, talvez eu possa sofrer retaliações profissionais no futuro, se em algum momento, será que eu não vou poder pisar numa emissora tal, se eu quiser trabalhar num outro lugar com uma outra coisa. Mas eu fico pensando muito sinceramente, eu não quero trabalhar em lugares que me desumanizaram pessoalmente, né? Que naturalizaram, porque você vê que eu falo muito de desumanização e talvez seja a grande questão que me obriga a fazer isso, né? Você experimentar a desumanização dessa maneira se torna inevitável que você lute contra isso. Então eu faço o que eu posso. Essas são as coisas. Então, por acaso, a minha vida, a minha formação profissional me preparou para poder fazer o que eu faço hoje, que é a comunicação da FEPAL e que é essa disputa. Então, enfrentar isso não foi uma escolha para mim. Não foi uma escolha para mim, porque isso faz parte da minha vivência, faz parte de quem eu sou, né? E nós não temos medo deles. Nós não podemos ter medo deles. E eles precisam saber disso. Eu entendo que para você sustentar um projeto que é genocidário, um projeto que é de apartheid, uma ideologia que é racista e supremacista, você precisa do terror, do medo, da intimidação, da chantagem, do constrangimento. Mas essas armas são fracas perto da nossa capacidade de fazer política de verdade e de defender aquilo que é correto. Você falou do terror, né? Bom, você é bem mais jovem do que eu. Acho que você pegou aquela época que a guerra ao terror dos Estados Unidos demonizou eu vou dizer todos nós, porque você tem a sobrancelha grossa, os olhos amendoados, eu também. Você já chegou a sofrer preconceito? Aquela história, você é homem-bomba, por conta da sua aparência? Você sabe que isso é uma pergunta interessante, porque a ideia de ser um brasileiro palestino, né, ser uma pessoa de ascendência árabe, eu acho que a arabidade no Brasil, ela tem nuances muito particulares e talvez coisas que estejam aflorando agora, porque, vamos lá, eu tenho 30 hoje, né, então eu sou uma criança de 95 que tinha seus 6 anos no 11 de setembro, né, então que a minha infância toda foi permeada justamente por essa máquina de propaganda, né, e tudo mais. E eu acho que hoje, inclusive com a aproximação de outras pessoas que tiveram vivências parecidas com a minha, ou seja, pessoas que têm uma ascendência árabe e tudo mais, porque outros grupos étnico-raciais no Brasil têm um histórico mais longo, até porque são muito mais submetidos, são muito mais racializados. Eu acho que nós árabes, de uma certa maneira, todo esse processo do genocídio nos re-racializou um pouco e nos fez compreender que éramos racializados em outros momentos nesse contexto de guerra ao terror e dessa propaganda toda,
Mas talvez, pelo menos na minha própria vivência, talvez isso aflore agora justamente com a idade que eu tenho, com o trabalho político que eu faço e tal, que eu compreendo hoje que quando eu era criança eu estava sendo racializado. Porque talvez a arabidade no Brasil, pelo menos sua parte, ela conseguiu ter um status, né, de um êxito social, econômico, um status quase como de uma branquitude no Brasil. A pergunta que eu né? queria fazer, quando que você percebeu que você não era branco? Então, essa é uma discussão que eu acho que ela é complexa até hoje, né? Porque, assim, eu sempre tive muitos acessos no contexto da sociedade brasileira de uma pessoa branca, né? E eu acho que... digo aí, continuo tendo, né? Imagina, morando no Rio de Janeiro, né? Essa é uma reflexão que eu faço, eu acho que quase que diariamente, né? Como eu que me identifico. Eu acho que no contexto brasileiro, seria... Eu não posso não me considerar um homem branco, pelo menos na minha experiência social e fenótipica, grosso modo. Mas a compreensão dessa racialização talvez seja uma elaboração que a gente vai conseguir fazer a partir de agora e vai evoluir. Porque hoje eu entendo, por exemplo, que muitas coisas que eu vivi na minha infância, na minha socialização, era uma racialização, né, que tava disfarçada de outra coisa, que pode ser um bullying, pode ser uma brincadeira, pode ser... É claro que não é comparável, talvez, com outras violências e outros processos de racialização no Brasil. Por exemplo, se eu estivesse nos Estados Unidos, definitivamente isso nem seria uma discussão, a minha não branquitude, né? Porque é muito mais claro como isso se segmenta, né? Mas eu acho que esses processos, o próprio 11 de setembro, que veio nessa sequência, o processo do genocídio, e a desumanização e tudo mais, abriu um leque hoje, que eu tenho certeza que não é uma experiência só minha, mas de outras pessoas, talvez principalmente de uma juventude árabe aqui no Brasil, que começa a entender as próprias experiências e fala, opa, peraí, isso aqui é uma racialização, isso aqui é um não pertencimento. E quando você entende que você talvez passe sua vida inteira achando que você pertence a certos espaços, e quando você percebe que você não pertence, e isso é dito na televisão pra você, né? Quando você descobre que o seu corpo, que as pessoas que parecem com você, talvez simplesmente por uma distância de o lugar em que eu estou, a nacionalidade do documento que eu carrego, mas eu sou neto de refugiados, né? Que são refugiados no Líbano, na Síria, vêm pro Brasil. Se a minha família tivesse decidido, né? Ou se as circunstâncias tivessem obrigado no contexto da Nakba, da limpeza étnica em 48, ao invés de subir para o Líbano, descer para Gaza, como são mais 70% da população de Gaza refugiados da Nakba, seria eu submetido ao extermínio literal. E na mesma televisão assistindo que eu sou um alvo legítimo. Alguém que está sujeito a ser exterminado pelos israelenses. E a televisão, a imprensa, normalizando isso. Então essa é uma compreensão de uma racialização que você descobre que a sua vida não vale absolutamente nada, né? Na visão de quem promove esse tipo de campanha. Eu imagino que para você, com essa sua história, cobrir um genocídio tem um impacto emocional terrível, não? Tem. Eu acho que... eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Sendo muito sincero, assim, eu era uma pessoa. No dia 6 de outubro de 2023 eu era uma pessoa, e hoje eu sou outra, né? No pior sentido da coisa. Claro, isso me permitiu muitas coisas, aumentou muito da minha capacidade, enfim, né? Mas eu acho que, na verdade, a dificuldade é, inclusive, como é que você transita por esse período. Como é que você transita... Porque o genocídio, quando a gente começou a cobrir, a gente vai, isso aqui vai durar um mês, isso aqui vai durar 3 meses, de repente você acaba tendo que encontrar uma vida. Mas eu acho que eu te diria o seguinte, eu me embruteci demais, né? Quando você vê crianças despedaçadas todo santo dia, imagens e tal, você começa a ficar pouco empático, você começa a naturalizar aquilo. Pelo menos em nível consciente, né? Porque inconscientemente não tem como, né? Não, e a irritabilidade que você... Assim, é uma coisa... É claro que a gente tira muita motivação nesse processo com a própria ideia de que o que a gente tá passando, a gente que tá envolvido com o genocídio de alguma maneira,
não é uma unha Uhum. do que a nossa gente, a mesma gente que a gente se dispõe a defender, que é a nossa, que são os palestinos, estão passando em Gaza. Então o que a gente está fazendo é o mínimo, né? Como diáspora, como um dever, assim, nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, e acho que isso até dificulta com que a gente acesse os nossos próprios traumas desse processo. Eu tenho certeza que, assim, eu perdi muita coisa. Eu perdi, sei lá, uns 10 quilos, assim, fisicamente. Eu envelheci muito, psicologicamente. Eu acho que eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Pelo nível do que você lida com aquilo ali. E eu acho que isso não é nenhuma exclusividade minha, ou uma exclusividade de quem é palestino ou trabalha com genocídio. Eu acho que esse genocídio adoeceu a sociedade. A sociedade, né, ninguém aguenta mais isso. As pessoas talvez tenham sido impactadas por um nível de brutalidade e violência que elas nunca vão esquecer na vida delas. Então, assim, pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a Palestina, nenhum contato com isso e tudo mais, de repente caem de cabeça nessa luta política e nessa questão, porque aquilo atravessou elas de uma forma de tão impactante. Eu acho que tem um adoecimento da sociedade, e aqui sim, de ambos os lados. Eles, os supremacistas, a galera, sejam sionistas ou pró-Israel, o que quer que seja, essa galera tá totalmente doente. A mesma galera que defende extermínio em toda a natureza, em toda sorte, né, de grupos humanos e tudo mais. Mas nós também adoecemos. Nós que ainda temos alguma coisa parecida com compaixão, com valorizar a dignidade humana, nós adoecemos. O que Israel fez na Palestina, está fazendo na Palestina, isso é perturbador. É perturbador, está além da discussão política, né? E eu acho que isso adoeceu as pessoas. As pessoas estão adoecidas de ver um genocídio em tempo real, há 2 anos. Quando o presidente Lula comparou ao Holocausto, ele foi extremamente apedrejado. Eu acho que foi o auge da política externa do presidente Lula. Para mim, aquilo foi muito feliz. Mas talvez o que está acontecendo em Gaza seja pior do que o nazismo. Indiscutivelmente. Eu acho que essa é uma discussão... Essa é uma discussão que vai continuar por muito tempo, mas isso, na minha opinião, na minha visão, e na de muitas pessoas, é uma discussão superada, sabe? Assim, o sionismo como ideologia, ela é mais antiga que o nazismo, é inspiradora para o nazismo, né? A ideia de pureza racial, de supremacia, tarará, 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 né? E ela, ao contrário, o mundo, da maneira que foi, que aconteceu, em algum momento enfrentou o nazismo, né? E o sionismo mantém um projeto perene. O nazismo, né, durou seus 20 anos, né, com sua fase de extermínio daquela maneira 6, né, mais ou menos. O sionismo como projeto racista, supremacista, né, de extermínio e tudo mais, tem mais de um século. E de uma certa maneira ainda tem uma tentativa de naturalizar isso, né? Então eu acho que, na verdade, como ideologias, eu vejo como ideologias análogas que pregam as mesmas coisas: supremacia, dominação, extermínio, né? Para sintetizar com todas as suas nuances. Mas eu acho que o que é mais... Mas o sionismo, ele é mais perigoso, porque ele conseguiu penetrar, inclusive, espaços mais progressistas, mais ligados a direitos humanos. Então o sionismo, ele é mais multifacetado, mais capilarizado. Exatamente, né? Eu acho que ele conseguiu, né, criar diversas facetas. Não por acaso, quando você olha o lobby sionista, né, as figurinhas do lobby sionista aqui no Brasil, por exemplo, você vai ver que você vai ter o sionista dito de esquerda, você vai ver que você vai ter um sionista e uma versão do sionismo variado para todas as colorações políticas, para todos os espaços, e eu acho que isso é muito perigoso. Mas, assim, os textos fundadores do sionismo... Porque, assim, você vê que hoje, na verdade, o sionismo, inclusive, trabalha com uma lógica muito clara, né? Que é, inclusive, para a historicidade desse processo, o que vai ser feito é isolar isso no tempo. E isolar isso numa pessoa. Então, o Netanyahu é malvado e perverso. Este governo de extrema-direita de Israel é malvado e perverso, como se isso destoasse da história do sionismo, da história de Israel, que sempre
genocidário, sempre supremacista. Foi a esquerda israelense que fez todos os processos da Nakba, limpeza étnica da Palestina, da ocupação em 67, que criou a estrutura do apartheid, que criou a estrutura da ocupação, né, que criou a ideia da ampliação dos assentamentos. Então, assim, o perigo do sionismo é justamente esse, a sua capacidade de, seja através de um trabalho muito longo de infiltração, seja através da intimidação, do constrangimento, etc. e tal, né, e da sua capacidade de se metamorfar, né? A gente nunca pode tratar o sionismo como algo derrotado, pelo contrário. Então agora eu acredito que eles vão trabalhar nessa linha, né? Isolar isso, como se o Netanyahu não fosse a versão acabada do que é Israel. O Netanyahu é o líder perfeito para Israel. Ele é, não por acaso, é o principal líder político israelense há 30 anos. O Netanyahu não é um ponto isolado da vida pública israelense. O Netanyahu não é uma pessoa fora, não é uma exceção, ponto fora da curva do que é e do que pensa a sociedade israelense. Muito pelo contrário, o Netanyahu é o líder mais lapidado para fazer exatamente o que faz e para representa muito bem o que é a ideologia sionista, o que é a expressão. Então, fechando assim a resposta da sua pergunta, eu acho que, ao contrário, né, os nazistas fizeram o que fizeram a portas fechadas. Ninguém vai precisar abrir, como foram abertos os portões de Auschwitz, ninguém vai precisar os portões de Gaza. Então, eu acho que é ainda mais depravado nesse sentido, porque fazem a olho para todo mundo ver, né? É como se a gente tivesse uma transmissão ao vivo das câmaras de gás, né? Você tem um genocídio transmitido. Então, eles têm tamanha confiança na sua capacidade ou na historinha que eles contaram, né? De que eles têm direito de fazer aquilo por alguma razão, de exterminar palestinos pura e simplesmente, que fazem para todo mundo ver, transmitido em tempo real. Então, eu acho que assim, comparar essas ideologias é sempre produtivo para a gente entender qual é a dimensão do que é o sionismo. Porque o nazismo é um certo cânone, né? Do que há de pior no mundo e tudo mais. Até né? agora, né? Eu acho que isso nos ajuda a colocar o sionismo no mesmo patamar dos outros colonialismos, inclusive, né? Mas talvez o que é pior mesmo é o nível de depravação, de autoconfiança de fazer para todo mundo ver. Tanto que tem soldados israelenses, eu já vi isso no TikTok, se gabando de torturar palestino, se gabando de desrespeitar as mulheres palestinas. Já vi uma moça israelense zombando mesmo do sofrimento com o hijab na cabeça. Uma coisa horrorosa. Isso é uma trend, né? Isso é muito louco, né? Porque assim, quando a gente fala de libertar a Palestina, do rio ao mar e toda essa coisa, também é sobre libertar do sionismo para não palestinos, né? Eu acho que os israelenses, né, seja lá o que é ser um israelense, né, que é uma nacionalidade forjada, né, e imposta, né, artificial, um projeto artificial, né, precisam se libertar do sionismo, da mesma maneira que a Alemanha se libertou do nazismo como ideologia. E se envergonha até hoje. Se desnazificar. Então a sociedade israelense, o judaísmo de modo geral, eu acho que ele vai... Isso não é problema meu, como se conduzirá esse processo. Eu quero a minha gente livre, eu quero os palestinos livres, quero os palestinos com seus direitos nacionais, civis, humanos estabelecidos, quero retorno dos refugiados, etc. e tal. Agora, entender que da mesma maneira que a sociedade alemã precisou ser desnazificada, a sociedade israelense precisa ser dessionizada, porque o que a gente vê não é normal, né? Você vê que são as trends no TikTok, né, dos caras, é desumanização de palestinos, é racismo, eu acho que isso é parte dessa lavagem cerebral, sabe? E aí o que acontece quando você critica isso e é acusado de antissemitismo? Olha, eu acho que assim, essa é uma discussão que eu nem ela é importante de ser feita, né? Ela é importante de ser feita. A gente precisa entender o seguinte, eu até prefiro uma outra terminologia, eu me refiro como antijudaísmo. Uhum. E eu acho que é sempre importante a gente colocar com clareza
Eu não sinto essa necessidade de ficar pagando pedágio, sabe? Às vezes as pessoas têm uma certa necessidade de pagar pedágio pra falar, eu não sou, né? Bom, até o Breno Altman, que é judeu, está sendo acusado, está sendo processado, né? Mas eu acho que isso diz muito. Vamos lá. O antijudaísmo, ele é um crime de ódio. Uhum. Ok? Ele é um crime de ódio, ele tem que ser entendido como tal, ele tem características, né, de perseguição a um grupo religioso específico e tudo mais. Ponto. Isso é indiscutível. Então, só que aí eu sugiro, e essa é uma coisa que a gente tem, nem precisa tomar cuidado, porque nada do que a gente discute, eu como pessoa física, né, e o que a gente faz na FEPAL, eu gostaria muito, quando se alguém quiser, pega lá e lê tudo que eu escrevi, tudo que foi publicado pela FEPAL, tudo que a gente fala publicamente, e encontre algo que seja de fato antijudaísmo na característica do discurso de ódio, do crime de ódio. Então, quando você cria um conceito expandido de antijudaísmo, de antissemitismo, para abarcar o sionismo, aí essa é uma discussão infrutífera. Porque isso não caracteriza crime de ódio e não pode ser usado como uma tentativa de conceito. Então, eu não me preocupo com esse tipo de acusação, porque eu acho que, no fim das contas, são eles que estão banalizando este crime de ódio, que é um crime de ódio legítimo, que deve ser punido, deve ser investigado. Então, eu não tenho preocupação com esse tipo de coisa, sendo muito sincero, porque absolutamente nada no meu discurso público, político, configura ou sequer resvala naquilo que é antijudaísmo como crime de ódio contra o grupo judeu. Agora, Marcos, qual que é a importância da Palestina, de Gaza, ter a simpatia, ter o apoio de países como o Irã e a África do Sul? Eu acho que a questão palestina, ela depende, né? Nós, palestinos, nós não temos armas, nós não temos um exército nacional, nós somos um grupo sob ocupação, sob extermínio, E a nossa grande arma nesse sentido é a solidariedade internacional. Como foi a África do Sul em algum momento, eu gosto quando citam a África do Sul nesse contexto, porque eu acho tão simbólico, tão poderoso, e de uma certa maneira não, sequer poderia ser diferente, que o país que fosse o primeiro a tomar uma ação concreta contra esse genocídio, né, ao entrar com um processo por genocídio contra Israel na Corte Internacional de Justiça, se a África do Sul, né, porque é justamente quem compreende o que é essa violência, o que é a violência do apartheid, o que é a violência da ocupação estrangeira, o que é a violência do colonialismo, né? E não por acaso tem um laço histórico enorme, né, entre a Palestina e a África do Sul. Então eu acho que assim, o papel da solidariedade internacional é fundamental. Eu acho que o Irã também é um país que tem um papel muito importante nessa questão. Eu acho que existe uma discussão do Oriente Médio muito complexa, mas eu acho que assim, é notável que o Irã tenha uma... Não é árabe, né? O Irã, apesar de muita gente ter... exatamente, fazer essa confusão, mas eu acho que assim, o Irã... ao contrário de certos governantes árabes, porque o povo árabe, de modo geral, é super pró-Palestina, super em defesa da Palestina e tudo mais. Alguns governos não. Eu acho que também é um legado colonial, a discussão do papel do mundo árabe, né, na questão palestina, não só agora, mas historicamente e tal, eu acho que é uma coisa que a gente poderia fazer um podcast de 5 horas só para falar disso, né? Mas eu acho que, assim, o papel, né, da solidariedade internacional, você citou alguns atores que são muito importantes, é o que nós temos, objetivamente. Do contrário, se a gente não tiver isso, a gente vai ser ainda mais esmagado, né? Porque você vê, cara, o Irã foi o único país que de fato fez algum enfrentamento bélico com Israel nesse contexto. E claro, fez quando foi atacado também. Em nenhum momento atacou espontaneamente, né? Porque você vê Israel... Se as pessoas não conseguem empatizar com palestinos, com a sociedade palestina, com o povo palestino, né? Pura e simplesmente por sua humanidade, por seus direitos, né? Como seres humanos que são, apesar de tão desumanizados serem pelos outros. Talvez por uma compreensão simples. Israel é um cão descontrolado.
Israel atacou mais de 7 países nos últimos 2 anos, sabe? E atacar deliberadamente. É um perigo para a humanidade. Israel tem que ser entendido como um perigo para a humanidade, né? E que o faz sem provocação, e que o faz porque se acha no direito de fazer isso, né? Então talvez as pessoas não conseguem se somar à causa palestina, pura e simplesmente porque palestinos têm direito de serem tratados como humanos, que seja então por uma compreensão de que isso é um perigo para a humanidade, ponto. É uma ameaça. Eu acho que a questão do Irã exemplifica muito bem isso. O Irã foi atacado por Israel reiteradas vezes, né? Eu acho que aos poucos a gente vai mudando o jogo, né? Acho que falta muito ainda da comunidade internacional, dos países, inclusive de construir uma visão política sobre a questão palestina a partir do prisma das vítimas desse processo, né? Então a gente, por exemplo, discute questões como 2 estados ou o que quer que seja. Faria sentido a gente analisar o apartheid na África do Sul por uma lógica de ambos os lados? O lado dos colonizadores brancos que impuseram o apartheid, o lado das vítimas desse apartheid? Obviamente não. Então por que a questão palestina... extremamente desigual. Agora, uma das armas que Israel tem várias armas ideológicas é a questão do Hamas. Como é que se responde essa questão? Eu vi uma notícia esses dias de que acho que 70% dos palestinos não quer o desarmamento do Hamas. Então, vamos lá. Eu acho que o Hamas se tornou essa grande... O bicho papão, né? Exatamente. Porque você... A prática política, ela requer de nós sair um pouco dessa simplificação das coisas, mas a prática da imprensa e tudo mais, ela parece que a gente precisa viver um grande fla-flu de tudo, né? Então a gente não faz análise política, a gente não faz debate sério sobre as coisas, a gente trata tudo como uma grande historinha, né? Então você precisa de herói, você precisa de vilão, você precisa do malvado, você precisa do bonzinho, você precisa... que é uma visão cartunesca do mundo, né? E que não é por acaso que essa visão ela é tão difundida. A questão é o seguinte: o Hamas serve a esse propósito, né? Essa narrativa, né? Como esses árabes porque eles nem palestinos falam, né? Esses árabes malvados, irracionais, que vão atacar judeus por serem judeus, né? Porque se você começa a colocar em perspectiva, né? Quem que são os combatentes do Hamas? São refugiados, filhos, netos de refugiados que cresceram no maior campo de concentração da história, vendo atrás daquelas grades que eles quebraram no 7 de outubro, né? Os vilarejos dos seus familiares, que você imagina, de novo, dos 2,3 milhões de palestinos, que agora são menos, né? A gente até agora não tem uma fotografia completa de quantos palestinos estão sendo exterminados nesse processo, mas 73% dos palestinos de Gaza são refugiados, que cresceram, e principalmente daquilo que se chama hoje de envelope de Gaza, que é aquela região que cerca Gaza, que foram justamente os lugares que foram atacados no 7 de outubro. Essas pessoas cresceram vendo as casas e os lugares que seus familiares foram expulsos. Viveram sobre mais 50 anos de ocupação ilegal num campo de concentração. Então, se você começa a narrar a história dessas pessoas, né, submetidas a campanhas de extermínio rotineiras, vivendo com menos de 4 horas de luz por dia, sob uma política de fome, né, há mais de 20 anos, tudo mais. Só que se você coloca em perspectiva, né, o Hamas e outras facções políticas palestinas, né, pelo que elas lutam e em que contexto político elas estão colocadas, aí você perdeu essa narrativa de que são árabes malvados, né, irracionais, porque essa desumanização também é a patologização da sociedade palestina. Falta contar a história da resistência, não falta? A palavra resistência eu acho fantástica nesse sentido, porque que se fala assim, quando se fala de resistência, você está resistindo a alguma coisa, ou a algo, né? E aí, então, isso que falta contar, e isso que falta discutir. Ao que os palestinos estão resistindo? E aí, quando você começa a escrutinar isso, aí cai por terra toda essa narrativa. E sobre a questão do desarmamento, essa é uma questão nacional palestina. Uma questão nacional palestina. Enquanto
Povos sob ocupação e colonização têm direito legal à resistência armada. Isso aí, tira a propaganda do ar, tira tudo isso e começa a trabalhar as coisas na base do direito internacional. Nós, palestinos e outros povos nessa condição, têm direito à resistência armada, né? E veja só, se existe ainda mesmo que armas muito rudimentares e muito diferentes do que, cara, os palestinos estão enfrentando os 3, 4 maiores exércitos do mundo, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, né? Mundo inteiro, né? Esmagando aquele pedacinho de terra chamado faixa de Gaza. A questão do desarmamento significa simplesmente permitir, olha o que os israelenses estão fazendo e fazem, né? A capacidade dos palestinos de resistirem é uma questão nacional. Você quer resolver, você quer desarmar o Hamas, você quer desarmar a Jihad Islâmica, outros grupos políticos palestinos que têm seu braço armado? Simples. Estabeleça um Estado palestino. Permita que palestinos desenvolvam suas instituições, né? Que tenha suas instituições, inclusive, de defesa, de exército, nacionais, de polícias e tudo mais. Então, assim, eu não sou muito otimista, inclusive, sobre a duração desse acordo. Não sei quanto esse episódio vai ao ar, talvez quando for já tenha caído de alguma maneira, porque o que você vê é cada vez mais uma mobilização política para a retomada desse genocídio, porque Israel precisa disso. Israel precisa da continuidade do genocídio, porque depende, né? Israel é uma máquina de triturar palestinos, de triturar a gente de uma certa maneira, e sua sobrevivência, não apenas do regime de momento, mas sua sobrevivência como, né, um sistema de apartheid, de opressão, depende constantemente de um ciclo de violência. As soluções políticas estão todas postas. Acho engraçado como a gente vira e mexe, um estado, 2 estados, mas e isso, mas e aquilo. Gente, vamos lá. São 80 anos dessa história. Não tem mais muito tempo pra gente ficar refletindo sobre essas coisas. A gente já tem aqui os caminhos políticos. Só que quem não caminha pra nenhum lado são os israelenses, porque eles também têm um projeto que é o oposto daquilo que é uma solução. A solução deles é extermínio, limpeza étnica, os que ficarem sob um regime de apartheid, de ocupação, né, e cidadão de segunda classe. Infelizmente o nosso tempo acabou. Bom, o Marcos Feres vai voltar outras vezes aqui ao Ressala do Rio de Janeiro ou à Ressala de São Paulo, também fica o convite. Esse assunto, ele é apaixonante, ele é inesgotável e ele é necessário. Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, é um prazer estar com vocês.